Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da disciplina de Linguagens de Programação 1. Meu nome é Gustavo Prado e hoje iniciaremos o conteúdo da segunda semana de Linguagem de Programação 1, focado na linguagem C. Ao final desse capítulo, você terá adquirido habilidade suficiente para escolher a melhor estrutura de controle de fluxo a ser utilizada, seja uma estrutura de decisão, de repetição ou ambas. Além disso, trabalharemos também com estruturas alinhadas. Então, este capítulo vai apresentar as estruturas de controle de fluxo da linguagem C, e tais estruturas têm como característica permitir que um programa se comporte de forma esperada de acordo com as diversas situações que podem ser encontradas durante sua execução. O objetivo dessas estruturas é realizar verificações possíveis, de forma que controle o fluxo do programa. Começaremos então com as estruturas de decisão, onde, dentre as primeiras estruturas, trabalharemos com a estrutura de decisão C. As estruturas de decisão, elas permitem a realização de testes que definam a sequência de instruções a serem executadas de acordo com o resultado do teste. Ok? Então, dado este conceito, elas vão direcionar o fluxo do programa para um cálculo, desvio, rotina ou função. Dentre as estruturas de decisão, a primeira estrutura estudada é a estrutura C, onde eu tenho o identificador do comando if e f, todo em minúsculo, e entre parênteses eu vou ter a condição a ser analisada. Ou seja, se a condição acontecer, eu resolvo os comandos dentro do bloco de comandos do if. Se não, que é o else, em inglês, eu resolvo os blocos do comando else. Então, vamos analisar um exemplo de aplicação sendo executada com a estrutura condicional se. Dado o meu programa, vou abrir aqui um projeto, que é referente à figura 11 do capítulo, ok? Dado o meu programa principal, relembrando, coloquei as bibliotecas básicas, declarei a minha função principal, iniciando com chave e finalizando com chaves. No meu programa, eu solicitei que fossem lidos dois números inteiros, A e B, e armazenado nessas variáveis. Como eu estou lendo números inteiros, certo? Então eu uso porcentagem D para identificar que esse número inteiro vai ser armazenado assim como foi solicitado. Além disso, eu tenho que especificar que quando eu ler um número para a variável A, ele vai ser guardado. Aonde? Vai ser guardado no endereço, por isso o E comercial, da variável A. A mesma coisa para o B, vai ser lido como inteiro e vai ser guardado no endereço da variável B. Foi realizada a soma dos dois números lidos, certo? E verificado. If soma maior que 20, ou seja, se a soma que eu realizei anteriormente for maior que 20, eu vou imprimir na tela. O inteiro tal é maior do que 20, então ele passa a valer outro inteiro tal. E aí eu coloco os correspondentes a esse primeiro inteiro que vai aparecer na frase, eu coloco um respectivo. A esse outro inteiro, eu coloco outro respectivo, que é o soma mais 8. Essa opção só vai acontecer se a soma for maior que 20. Então, se eu compilar o meu arquivo,
Aí aqui ele deu um problema, né? Mas o certo é abrir o projeto e eu abrir direto o arquivo. Então eu vou abrir o arquivo de projeto. Semana 2 figura 11, certo? Para que ele funcione. Ou no meu caso, se eu não me engano, eu coloquei aqui semana 2. Abrir. Bom, então, continuando. Eu vou abrir aqui o projeto. Então, essa frase aqui, ela só vai ser escrita se a soma dos números lidos for maior que 20. Então, vamos compilar o código e executá-lo. No meu prompt, pedir para digitar um número. Vamos fazer uma soma maior que 20 para que a frase seja impressa, né? Então, 5 e 16. A soma é 21, portanto, 21 é maior do que 20, então ele passa a valer 29. Observe que onde eu tinha o percentagem D, ele substituiu pela soma. E aonde eu tinha o outro percentagem D, ele substituiu por soma mais 8, que era 21 mais 8, 29. Correto. Agora, se eu digitar um valor que seja menor que 10, que é a nossa outra condição, primeiro eu tenho se for maior. Se não o quê? Se não for maior que 20. Então, se for menor do que 20. Menor ou igual a 20, desculpa. Então, 5 e 15. 20 é menor ou igual que 20. Então, ele passa a valer 15. Né? Então, eu tenho até que consertar aqui, ó, maior que 20. Então, é menor ou igual a 20. Certo? Agora está certo o meu algoritmo. Compilando ele de novo. Vou fechar aqui. Compilado. Agora eu vou digitar os mesmos números. 5 e 15. A soma é 20. 20 é menor ou igual a 20. Então ele vai passar a valer 15. Correto. Foi feita a verificação. Então só executa o primeiro bloco aqui se for verdadeiro essa condição. Só executa o bloco do else se for falsa a condição. Ok, pessoal? Então, vamos voltar à apresentação. Continuando com a estrutura de decisão, nós temos a estrutura if, else if, que nada mais é que um if com mais de uma condição. Se eu precisar fazer mais de uma verificação, eu uso o if, else if, certo? Onde eu vou avaliar a condição verdadeira, né? Se nenhuma das condições for verdadeira e o último else, será executado indicando que nenhum dos testes anteriores foi verdadeiro. Correto? Então, para isso, nós vamos usar a sintaxe do if, else, if. Né? O que ele faz? Verifica a condição. Essa condição falhou, então eu preciso fazer novas verificações? Else, espaço, if, outra condição. Essa falhou, eu tenho 3 possibilidades, então eu coloco um else para encerrar mais as condições, e aí eu encerro meu bloco de comando. Esse exercício é referente à figura 12. Então vamos lá abrir o projeto da figura 12. Abrir o projeto semana 2, figura 12, certo? Abrindo o projeto da semana 2, figura 12. O meu aqui está incompatível com a apostila, mas eu vou fazer a verificação assim mesmo. Vou ler 2 números e verificar se eles são quem é maior, quem é menor, se eles são iguais ou se eles são diferentes. Correto?
Eu quero saber se os números são iguais. Então, se A for igual a B, lembrando que o igual de comparação são dois iguais. Aí eu vou imprimir, ó. Porcentagem tal é igual a o outro inteiro, né? Porcentagem D. E aí, eu vou colocar os correspondentes. Se A for igual a B, então esse A é compatível com esse porcentagem D, é igual a B. Então, esse porcentagem aqui é compatível com o D. O B, desculpa. Bom, mas além disso, ainda tem outra comparação. Pode ser ou maior ou menor. Então, se o A for maior que B, aí eu vou imprimir, ó. Alguém é maior que alguém. Ó. A é maior do que o inteiro lá, B. Então, se A for maior que B, se A é maior que B, o A vai corresponder a essa porcentagem de A é maior do que porcentagem de B. Bom, beleza. Se eu já comparei se eles são iguais, já comparei quem que é maior, então agora eu preciso verificar quem que é maior, quem que é menor. Que, por exclusão, é a nossa última hipótese, certo? Que é o senão, eu só tenho mais uma opção, então eu não preciso fazer a verificação. Né? printf, Paraná é menor. A é menor do que B. Por quê? Ou eles podem ser iguais, se não, se o A for maior que B, eu escrevo que é maior. Se não é nem igual e nem é maior, então o A é menor do que B. E aí eu finalizo o meu programa. Vou salvá-lo aqui como figura 12 aqui. Compilá-lo. Executar. E ele não compilou, né? Arquivo. Vou fechar esses anteriores aqui. Tudo bem? Vou Ctrl S salvar, Ctrl F9 compilou, Ctrl F10 executar. Digite um número inteiro, 5, 6. 5 é menor que 6, então ele vai dar o resultado. Ou seja, ele verificou, é igual? Não, não é igual. Se não, se A é maior que B, A é maior que B, não. Então, ele faz a última verificação. Correto. Vamos tentar novamente. Agora vamos fazer 6 e 5. 6 é maior que 5. Né? Ele colocou lá. É igual? Não. Se não, se A é maior que B, beleza. 6 é maior do que 5. Por último, né? Quando eles forem iguais, 5, 5. 5 e 5 são iguais. Repare nesse detalhe aqui, ó, eu tenho as frases juntas, aqui não está tabulado, é fácil de corrigir. Basta que eu insira na frase, né? Vamos colocar aqui para saltar a linha. Como é que eu faço para saltar a linha? Só relembrando, né? Barra N, ok. E aí, vamos salvar, compilo de novo o projeto, executo. Sim. Opa, ele não saltou a linha. Então, eu vou acrescentar um novo printf. Vou colocar mais um barra N aqui, fechar as aspas. E relembrando, pessoal, esse comando else aqui, vocês repararam que eu não abri nem fechei chaves. Quando eu não abrir nem fechar chaves, ele vai executar exatamente uma linha após o comando. O mesmo vale aqui, ó.
Se eu não abrir nem fechar chaves, ele vai executar só uma linha. Então, só essa linha pertence ao comando else, tá? Ctrl S, Ctrl F9, Ctrl F10, novamente. Olha lá, beleza, saltou a linha, ok? Vamos continuar com a apresentação. E agora, né, nós vamos falar do comando na estrutura de decisão, o switch, que é um comando de seleção múltipla que testa sucessivamente valores de uma expressão e ele equivale ao visualg ao escolha caso. E sua sintaxe é dada abaixo. Eu tenho o switch e a expressão. Como eu vou escolher? Então, escolha a constante, né? Caso a constante seja a primeira, eu faço os comandos da primeira e finalizo. Caso a constante seja a segunda, eu faço os comandos e finalizo. E assim sucessivamente, eu posso testar vários comandos. Então, o valor de cada constante ele é testado até que seja encontrada uma coincidência. Dessa forma, os comandos associados ao case serão executados até que o comando break ou o fim do switch seja alcançado. Ok? Caso eu escreva um programa sem uso do break, ele vai executá-lo, né? E o usuário vai fazer a verificação do teste, ele vai imprimir todas as mensagens pertencentes aos casos. Finaliza o programa com default. Por quê? O default é quando ele não encontra nenhuma das opções, correto? Nós vamos analisar a execução de um comando visualizando o exemplo da figura 14, se eu não me engano. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Abrir o projeto da figura. Vou tentar a figura 13, porque eu não sei se está na ordem certa aqui. Vamos fechar o anterior. Exatamente. Aqui, ó, eu vou escolher, vou ler uma variável do tipo inteiro, dia, né? E aí eu vou verificar qual dia é. Li o dia. Armazenei o valor no endereço da variável dia. Aí eu vou escolher. Escolha o dia. Se o dia for 1, o número corresponde ao domingo, primeiro dia da semana. Se o dia for 2, o número corresponde à segunda-feira, segundo dia da semana. Reparem que eu estou falando em si, né? Porque o comando switch case, ele pode ser convertido com vários sys. Então, se dia igual a 1, imprime isso. Se dia igual a 2, imprime isso. Se dia igual a 3, imprime isso. Se não, se dia igual a 4. Se não, se dia. Eu posso usar os comandos vistos anteriormente, né? Mas no caso que ele faz é escolha o dia. Caso o dia seja 1, imprime a primeira opção e para. Caso o dia seja 2, imprime a segunda opção e para. Caso o dia seja 3, e assim sucessivamente. Vamos compilar o caso, executar. Vou escolher o dia 1. Beleza, o número corresponde a domingo. Ele encontrou. Vamos tentar de novo agora com outro exemplo. Vamos colocar lá o dia 7. O número corresponde ao sábado, o último dia da semana. Ok. Só relembrando, eu vou comentar aqui o break e eu vou pedir para compilar o meu código para a gente ver o que acontece se eu omitir o comando break. Como ele está comentado ali no meu código, ele não vai ser compilado. Então, eu vou colocar, por exemplo, o dia 2, que é o próximo dia a ser verificado antes de quando eu omiti o break. Você analisar aqui, o primeiro dia foi 1, eu omiti o break de 1. Eu vou colocar no 2. Colocando no 2, olha, o número corresponde à segunda-feira. Certo?
Agora, então quer dizer que ele achou certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no dia 1. Olha o que aconteceu. O número corresponde a domingo e o número corresponde a segunda. Por quê? Como eu omiti o break, ele executou essa operação aqui, certo? Como eu não pedi para ele parar, ele foi para o próximo caso e imprimiu, certo? Ele imprime o próximo caso até que ele encontre um pedido de parada. Ok? Então, essa é a estrutura break. Então, a função do break é garantir que os comandos de outro case não sejam executados. O uso do break é importante para o funcionamento adequado do switch, apesar de ser tecnicamente opcional em seu uso. Ok? Algumas considerações sobre o switch é que ele se diferencia do if, do se, né? Pois só é capaz de testar igualdade. Então, vocês verificaram, ele verificou se o dia era igual a 1, se o dia era igual a 2, ele nunca testa a diferença. O if permite a avaliação de uma expressão lógica ou relacional. Igualdade, verifica se é maior, se é menor, né? E se são usadas constantes de caracteres, elas são convertidas para os seus valores inteiros. Ok? Não podem existir duas constantes com valores idênticos no mesmo switch. Então, por exemplo, lá onde tinha case 1, case 2, se te repetir case 2, ele vai encontrar um erro. E por falar em repetir, vamos falar de estrutura de repetição. As estruturas de repetição, também chamadas de comandos de iteração ou loops, possibilitam a execução de um conjunto de instruções até que certa condição seja atendida. Em geral, a condição de parada de uma estrutura de repetição pode ser pré-definida, como no for, ou com fim aberto, como no while e do while. Relembrando, o for é a mesma estrutura do para, do visual, e o while é a mesma estrutura do enquanto. O laço for em C equivale à estrutura para-faça. E ela tem a seguinte sintaxe. For, o valor de inicialização da variável, a condição de parada e o incremento. A inicialização é uma atribuição usada para colocar um valor na variável de controle do laço. A condição é uma expressão relacional. I maior que zero, I menor que tanto, e assim por diante. E o incremento, ele determina de quanto em quantos passos o comando irá ser executado. Vamos ver um exemplo prático, né, que é o exemplo referente à figura 14. Né? No momento que a condição se torna falsa, a execução do programa segue para o comando seguinte ao for. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos abrir o nosso projeto. Eu estou aqui abrindo o projeto, ela está maximizada, né? Vou mostrar para vocês aqui. Abre o projeto aqui. Arquivo. Vou abrir projetos. Os meus projetos são armazenados lá em meus projetos. Ele é referente à figura 14. Abre o projeto. Clico no meu projeto. Vou maximizar. Aqui, ó. O que esse código vai fazer? Ele vai pegar um dado número inteiro. Esse número, aqui na inicialização, então o número recebe 1. Ou seja, vou começar com o primeiro número igual a 1. A condição de parada, eu vou executar até que o número, enquanto o número for menor ou igual a 500. Ou seja, quando chegar em 500, ele vai parar. E eu vou incrementar de 1 em 1. Ou seja, vou verificar número 1, depois número 2, 3, 4, 5, 6.
Dentro do meu for, eu coloquei uma outra estrutura, que é a estrutura condicional. Lembrando que eu posso aninhar estruturas. Eu posso colocar um if dentro do for, um switch dentro do for, ou vice-versa, um for dentro do if, né? Aqui eu estou verificando se o número porcentagem 2 for igual a 0, ou seja, se o número dividido por 2 der o resto 0, eu vou imprimir esse número. É só isso que ele vai fazer, esse programa. Eu coloquei um /t para tabular, porcentagem d para imprimir o número, pois ele é inteiro, e finalizo o meu programa. Então vamos compilar o programa e executar o programa. Executado o programa, o que ele fez? Olha lá, pegou os números. Ele não está verificando se o número é dividido por 2 é 0 e imprime o número. Então ele vai imprimir basicamente só os números pares, porque todo número dividido por 2, cujo resto é 0, é um número par. Todo número dividido por 2, cujo resto é 1, é um número ímpar. Se a gente fizer essa modificação aqui, ó, ele vai imprimir todos os números ímpares menores que 500. Ctrl F9, Ctrl F10, olha lá. Exatamente como eu disse para vocês. Ok? Então, pessoal, nesse programa, a variável num inicialmente recebe o valor de 1, que é o valor inicial. Como num é menor ou igual a 500, o teste no comando if é realizado se for verdadeiro, e se for verdadeiro, o printf é executado. Caso contrário, não é incrementado e testado para verificar se o número é menor ou igual a 500. Então ele chega aqui, num é igual a 1. Beleza, comecei. 1 dividido por 2 é igual a 0? Não dá resto 1. Então ele não imprime 1. Aí, como eu cheguei no final do if, no final do laço, ele vai incrementar o num, ele vai passar a ser 2, e aí eu verifico, num é menor ou igual a 500? Sim, então eu executo. 2 dividido por 2 dá 0? Dá, então eu imprimo o número. Passo para o próximo número, que é o 3. 3 é menor ou igual a 500? Sim. 3 dividido por 2 dá resto 0? Não, então eu passo para o próximo número. 4, e assim sucessivamente, até chegar em 500 é menor ou igual a 500? Sim. 500 dividido por 2 dá resto 0? Sim, então eu imprimo. Aí ele vai sair daqui. Aí ele vai chegar aqui no final do parênteses, das chaves, ele vai incrementar o número, vai ser 501. Aí ele entra aqui no for de novo. 501 é menor ou igual a 500? Não. Aí ele sai e pula para a linha de baixo. Correto? Dessa forma, não é a variável de controle do laço, sendo alterada e testada toda vez que o laço se repete. Ok? Uma observação, em C é possível utilizar mais de uma variável de controle no laço for. Também é possível omitir essas variáveis de controle. Um exemplo é um for com duas condições. Nesse caso aqui eu tenho A começando com 0 e B começando com 0. A condição de parada é que forma que A mais B seja menor que 100. Ou seja, ele vai parar quando? Quando A mais B for maior que 100. Enquanto A mais B for menor que 100, ele executa. Então ele vai fazer 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Por quê? O incremento de A e de B é de 1 em 1. Ok? Bom, continuando com a estrutura de repetição while, o laço while em C é equivalente à estrutura enquanto faça do Visual. E ela tem a seguinte sintaxe. Eu tenho o comando while, a condição e o bloco de comandos de while. Certo? Na sintaxe deste comando, pode ser um comando vazio simples ou um bloco de comandos. A condição é qualquer expressão válida na linguagem C, permitindo que o laço se repita
enquanto a condição é verdadeira. Ou seja, enquanto a condição acontecer, eu vou executar o que está aqui dentro. Quando ela se tornar falsa, eu paro. Então, vamos para o exemplo, que é o exemplo da figura 17. Vamos abrir o meu projeto. Vou abrir o projeto da figura 17. Está aqui. Não vou salvar o anterior. O que ele está fazendo nesse programa? Né? O programa vai ler 5 valores inteiros informados pelo usuário e apresentar o dobro desses números. Na instrução i igual a num que é igual a 0, eu tenho uma atribuição múltipla, ou seja, i vai valer 0 no início do programa e num vai valer 0 no início do programa. Correto? Na instrução while i menor que 5, ele faz a verificação, ou que é a condição de parada, ou seja, até que o valor de i não se torne igual a 5, ou seja, enquanto i for menor que 5, ele vai executar as instruções contidas nesse bloco aqui, delimitado pelas chaves. Olha aqui. Ó. Então, ele vai executar isso daqui enquanto o i for menor que 5. Ok? E aí ele vai imprimir o dobro do número, porcentagem d, num e num vezes 2. Certo? Então, compilando o nosso programinha aqui, Ctrl F10 para executar. Vou digitar um número inteiro. O meu está com um problema aqui, que ele está saltando uma linha. Então, leu um número. Dobro de 5 é 10. Dobro de 5 é 10, foi o segundo número. Dobro de 6 é 12. O dobro de 7 é 14. E o dobro de 8 é 16. Olha, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, imprimiu o resultado para 6 números, certo? Porque a gente começou com 0, ok? Bom, no comando while, a instrução ou bloco de instrução somente será executada se o resultado da condição testada for verdadeira. Tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, eu continuo executando o meu bloco de comandos. Continuando com as estruturas de repetição, semelhante ao while, é o laço do while. A diferença entre as duas instruções é que você pode verificar que eu começo com um do, abro chaves, tenho o bloco de comandos, finalizados com ponto e vírgula, e o while é a condição, ou seja, a minha condição vai ser testada só no final. Então, ele vai executar pelo menos uma vez o que está dentro do bloco de comandos. Correto? Que é o exercício referente à figura 9, que eu vou mostrar para vocês. Projeto. Figura 19 aqui, desculpa. Ah, desculpa. O meu está faltando a minha figura 18, né? Arquivo. Abrir projeto ou arquivo. Vou tentar abrir aqui a figura 18. Eu não sei se eu tenho o projeto dela. Não tem. Então, eu vou ver se eu tenho a figura 18 no programa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai informar um número inteiro, vai ler o número. Enquanto o número for maior que 0, eu vou fazer enquanto o número for maior que 0. Vejam que a verificação agora é no final. Vou Ctrl F9 aqui. Ele não vai executar. Não vou tentar abrir o meu executável, então, porque eu não criei um projeto para ele e deu problema. Certo? Tem que prestar muita atenção nisso.
nos meus projetos, está dentro de deve ser mais. Vamos lá. Abriu C2 pontos. Está aqui, deve ser mais. Meus projetos. Vou procurar o executável dele aqui, ó. Semana 2, semana 3. Figura 18. Aqui. Bom, eu não criei um executável. Então eu vou fazer o seguinte. Para tudo dá-se um jeito, né? Vou criar um projeto novo. Que vai ser o projeto semana 2, figura 18. Que eu não tenho no meu código, certo? Ok, fechar esse anterior. Salvo ele aqui. E aí eu vou adicionar ao projeto o arquivo figura 18. Abrir. Ó, agora sim, vamos ver. Ctrl F9, compilei e executo o meu programa. Ele vai pedir, ó, pediu para eu digitar. Viu que ele não fez verificação nenhuma. Então eu digito o número 5. Aí 5 é maior que 0? É. 6 é maior que 0? 7 é maior que 0? 9, 10. Menos 1 é maior que 0? Então ele fez, enquanto o número foi maior que 0, ele foi executando o meu código. Ok? Bom, nós falamos do comando break, que é um comando que causa o término imediato do bloco. Né? Ele foi usado em switch. Mas também podemos usar em algumas situações um salto em uma parte do programa, através do comando continue, que força a próxima iteração do laço, ou seja, pula para a próxima instrução. Ok? Vamos ver no exemplo, um exemplo da figura 19. Esse projeto eu sei que eu tenho. Arquivo. Vou abrir, desculpa. Abrir o projeto. Meus projetos. Ops. Meu projeto da figura 19. Tá aqui. Abrir. Tá aqui, ó. Opa. Vamos fechar isso aqui. Olhando nesse projeto aqui, ó, eu tenho um para C de 1 até C, até que C seja menor que 10. Enquanto C for menor que 10, ele vai imprimir, né? Ele vai verificar se o C é divisível por 2. Se for, ele vai continuar e vai imprimir. Ele vai ser semelhante ao da verificação anterior, né? Então, Ctrl F9 eu vou compilar. F10. Começando de 1, ele verificou 1 não é divisível por 2, 2 sim. Ele continuou e imprimiu. Passou para a próxima instrução. Certo? 2 é, 4 é, 6 é, 8 é. Ok. Ah, isso eu fiz usando o continue. Vocês viram que eu deixei um espaço aqui para o break? Eu vou descomentar o break. E vou comentar o continue. Lembrando que, como o if não estou usando o abre chaves, então eu tenho que colocar o comando do if logo após o if. Senão, se eu tivesse mais de um comando, eu teria que colocar abre e fecha chaves. Ok? Então, vamos lá. Ctrl F9, Ctrl F10. O que aconteceu? Ele verificou, ó, 1 é divisível por 2,
Então, break, acabou. Ele parou. Já diferente de usando contínuo. Certo? Ele executou. Tudo bem? Como nós falamos do comando continue, nós temos o comando break, que também já foi usado. Né? Ele causa o término imediato do bloco. Ele pode ser usado no switch. Ao ser encontrado no for, no while ou no while, dizemos que ele interrompe o laço. No switch, ele interrompe o fluxo, né? Quebra a execução do comando. Como nos exemplos anteriores, né, nós vimos que é possível associar as estruturas de decisão e repetição, permitindo a escrita de programas mais concisos, como no exemplo do for, onde eu tenho um if dentro do for, e vice-versa, onde eu posso ter um for dentro do if, um if com switch. Isso significa que, quando encontramos essas soluções, elas são consideradas estruturas alinhadas, como aqui no próprio exemplo. O if está dentro do bloco do for. Então, as estruturas estão alinhadas. Correto? Com isso, pessoal, nós terminamos a teoria desse capítulo. Agora é bem importante praticar, baixar, fazer o download do DevC++ e realizar as atividades virtuais, tanto teóricas quanto práticas.